3. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast OK Bíblia. É um prazer imenso receber você aqui. Eu estou junto com o Ícaro e é uma alegria imensa poder receber vocês no primeiro episódio do nosso podcast. Esse podcast que vai ser uma bênção. Daqui para frente, muitas coisas maravilhosas, incríveis nós vamos viver juntos. E eu queria que você já enviasse para pessoas aí, compartilhasse, mandasse para o máximo de pessoas que você puder, pessoas que você sabe que vai ser edificada. Envia aí, manda o link para elas, nos seus grupos, nas suas redes sociais, porque nós estamos começando o primeiro episódio do OK Bíblia Podcast. Né, Ícaro? Com certeza. E esse podcast tem muito a entregar a vocês diante do que está escrito nas Escrituras. Amém. Bom, a gente nesse primeiro episódio não trouxemos nenhum convidado à parte, porque a gente, em especial, queria nesse primeiro episódio falar um pouquinho a respeito do propósito do podcast. E o nome é bem peculiar, né? OK Bíblia Podcast. A gente quer falar um pouquinho também sobre o nome, da onde que veio, por que esse nome. E a gente queria explicar para vocês não só a proposta, como a essência desse podcast. E a gente quer falar disso, do nome, né? Com certeza. O nome OK Bíblia, ele veio exatamente do desejo de querer com que as pessoas se aprofundassem na palavra de Deus, tivessem um conhecimento mais profundo na palavra de Deus. E o OK Bíblia aí é um trocadilho com o OK Google, né? As pessoas têm uma ferramenta no celular que o Google disponibiliza e você dá um OK Google para ter as suas dúvidas sanadas. E foi partindo dessa ideia, né? OK Bíblia, ou seja, ter as suas dúvidas esclarecidas na Escritura, né? Esse é o nosso desejo. Que no caso eu achei muito interessante e muito inteligente, porque o cristão, ele tem a Bíblia como uma bússola, como a coluna da verdade, como aquele manual de fé e prática para que venhamos ter uma vida centrada no que Deus deixou para nós vivermos. Então nós vivermos segundo o que está escrito e buscarmos todas as respostas, nossas perguntas, que muitas delas nós não achamos resposta de forma natural, nós a encontramos quando damos o OK Bíblia. Não é, Natan? Forte demais. E nesse tempo que as pessoas estão cada vez mais se distanciando da palavra de Deus, existe um termo que é o divórcio entre o cristão e a Bíblia. Isso é real, isso tem sido muito real nesse tempo. As pessoas procuram as respostas para as suas dúvidas em todos os lugares, menos na palavra de Deus. E foi desse desejo que veio esse grande projeto OK Bíblia, é que você possa voltar para a Escritura, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e é onde nós, como o Ícaro falou, temos todas as nossas dúvidas a respeito daquilo que Deus tem para nós tiradas, né? E eu queria ler um texto, que é o texto que nós embasamos esse projeto, o OK Bíblia, que é a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. No verso 2 ele diz: pregue a palavra, insta, a tempo e fora de tempo. Reprove, repreendas, exortes com toda a longanimidade de doutrina. Então, foi baseado nisso, né, que veio essa ideia, OK Bíblia, tirar dúvida, de mergulhar na palavra de Deus, de não procurar a internet como a primeira opção, né? É tirar cada vez mais a nossa centralidade do Google e voltar para a Escritura, voltar para a palavra de Deus. Porque hoje, Natan, a gente vive num contexto onde, se você quer alguma resposta, é só dar um Google. Se você quer saber de alguma coisa, é só dar um Google. E uma informação interessante é que o Maradona, aquele jogador de futebol que faleceu, sim, grande, ele
faleceu e em 12 horas metade do globo terrestre sabia da notícia da morte de Maradona. E hoje já se passaram mais de 2000 anos e nós entendemos que existem lugares que ainda não ouviram falar do nome de Cristo. Então, por quê? Porque nós estamos utilizando das ferramentas erradas. Por quê? Nós pegamos a internet, que é um meio viável para proclamarmos o evangelho, mas nós buscamos respostas que não encontramos, buscamos respostas de nossas perguntas na internet, não buscamos na Bíblia a nossa resposta, para que a Bíblia seja o nosso reflexo para transmitirmos algo à internet. Nós precisamos entender que nós cristãos, nós temos um conceito de vida. Eu sigo a Jesus Cristo, eu faço segundo as orientações de Cristo, eu sigo o modo de Jesus. Então, quando o cristão vem dizer para mim que ele é forte, irmão Natan, eu acredito que se eu tiver alguma coisa a acrescentar, pode acrescentar nesse ponto, não é o tanto que ele ora. Hoje, a utilidade do cristão não é só o quanto ele jejua, o quanto ele é espiritual, mas o quanto ele conhece as Sagradas Escrituras. Porque o mundo carece hoje de conhecimento, o mundo carece das Escrituras. Por quê? Porque eu posso orar a minha vida toda, mas eu não posso trazer a resposta que a Escritura tem se eu não lê-la. É verdade. É só através da Escritura, é só a Escritura, o que está escrito, somente a Escritura, não tem outro meio, outro método. Jesus venceu o diabo como no deserto? Palavra. Pela palavra. Ele poderia falar em nome do meu Pai, está derrotado, mas ele falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. Então, o cristão hoje, ele tem N armas, mas a arma que é mais eficaz, mais poderosa para o cristão nos tempos atuais, para vencermos toda a secularidade, é o está escrito. E o OK Bíblia veio para centralizar a sua atenção ao que está escrito. Busque no OK Bíblia a resposta para as suas dúvidas. Louvado seja Deus. E aquilo, né? Oração é falar com Deus. Oração é o homem falando com Deus. A Bíblia é Deus falando com o homem. Né? E eu costumo usar o exemplo de um pássaro, como um pássaro que precisa das suas duas asas para voar. Né? Um pássaro não voa com uma asa. Não adianta ter uma asa perfeita e a outra deficiente. Isso. Né? Então, orar é uma bênção, maravilha, nos fortalece, nos aproxima de Deus. Agora, o conhecer a Escritura é essa outra asa que precisa estar junto da oração para que haja um voo sereno, completo, para que alcance o alvo, né? O propósito. Então, conhecer a Escritura é, de fato, uma necessidade que nós temos. Todo cristão necessita de conhecer a Escritura. Você trouxe o dado do Maradona, e existe uma pesquisa feita em 2019, eu até já falei sobre ela em algumas outras ocasiões. Essa pesquisa revela que 68% dos cristãos, aqueles que se denominam cristãos, né, que nós chamamos de cristãos nominais, 68% nunca leram a Bíblia inteira. 68%. Nós estamos falando de mais da metade daqueles que frequentam a igreja regularmente, que vão à igreja, que se denominam cristãos, 68% nunca leram a Bíblia inteira. Então, nesses dados, a gente vai vendo que, de fato, existe algo, um caminho a ser trilhado para que a gente, na prática, volte à Escritura. Na teoria, a gente voltou à Escritura em 1517, na Reforma. Olha, vamos voltar à Escritura, vamos voltar para a palavra, vamos ter a palavra como centralidade. Vamos. Mas isso, muitas vezes, ficou no campo teórico, não veio para a prática, não veio para a vida, para o cotidiano, para a rotina. É olhar para a Escritura e saber que ela precisa estar presente na minha vida mesmo, todos os dias, em qualquer situação. É vida, é pão, é alimento, é tudo isso. E aí, você me lembrou de uma frase do pastor Paulo Júnior, que ele falou que nunca houve um grande número de cristãos como na atualidade. Hoje a gente tem cerca de 68, 70 milhões de cristãos no Brasil. Cristãos que falaram que Cristo é o seu Senhor e seu Salvador. Mas o Brasil nunca foi tão corrupto como ele é. Aí ele falou que por quê? Porque a gente tá querendo viver um evangelho light, um evangelho que eu só vou me preocupar comigo e não vou ter a responsabilidade de influenciar outras pessoas pelo caráter de Cristo impregnado em mim. E ser cristão é totalmente o oposto, é você ser um influenciador de vidas.
você, ao andar, as pessoas acusarem que você é um cristão. Não só pela sua espiritualidade, não só pelo seu terno, pela sua gravata, ou pela sua Bíblia de baixo, mas pelo quanto você conhece a Cristo e transmite Ele com suas atitudes e com seus lábios. Então, um cristão, conhecedor da palavra, entendido da sua chamada, da sua vocação, ele ora para que a espiritualidade de Cristo esteja impregnada no seu ser, através de você falar com Deus, e ele conhece as Escrituras para que o caráter de Deus seja revelado a nós através da palavra, Deus falando conosco. É isso, e isso entra até no assunto que a gente quer falar aqui também, né, sobre o que é ser cristão de fato. Porque como o Ícaro falou, só no Brasil 60, 70 milhões de cristãos. Esse número é grandioso. E a gente pensa, poxa, mas esse número não deveria impactar muito mais no sentido da sociedade, transformar a sociedade, né? Mudar as questões das escalas da sociedade. E é algo que eu entendo. O Brasil não precisa de mais crença. O problema do Brasil não é falta de crença. O problema do Brasil não é falta de crença, não é falta de elementos da cristandade. Tudo no Brasil carrega, historicamente, elementos da cristandade. O Brasil é um dos únicos países que tudo respira elementos da cristandade, seja no catolicismo, seja no protestantismo. Os nomes das nossas cidades carregam os nomes dos santos da Bíblia, né? São Paulos feriados. Todos são elementos cristãos, bíblicos, né? Um dos maiores cartões postais do nosso país é um Cristo Redentor de braços abertos. Então o Brasil não tem problema de elementos de crença, porque o Brasil respira os elementos da cristandade. O Brasil tem crença, né? Mas falta algo vivo, algo prático, falta algo que está além de um conceito, mas algo que de fato é vivido, é praticado. E é esse evangelho que nós estamos nos propondo apresentar aqui hoje, também trazendo convidados que nós entendemos que vivem esse evangelho, que são exemplos e referências para falar sobre esse evangelho, não um conceito. O Brasil não tem falta de crença. Todas as cidades, todas as grandes metrópoles do nosso país carregam elementos da cristandade. Agora falta vida de Deus, muitas vezes. Falta o conhecer da Escritura e falta o Evangelho como ele é. E isso faz toda a diferença. E aí a gente quer falar um pouquinho sobre isso. O que é ser cristão? Né? O que é ser cristão de fato? Eu preguei na nossa igreja nesse domingo sobre isso, né? O que é ser cristão. Se você não nos conhece, de repente você apareceu aqui, eu sou o pastor Natan. E eu sou o Ícaro. Né? O Ícaro que também está aí nessa jornada pastoral também, graças a Deus. E, queridos, nesse domingo eu preguei sobre isso, que é ser cristão. Porque eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, Ícaro. A gente vê muitas pessoas hoje se denominando cristãs, né? Não, ser cristão hoje é bonito, né? Ser cristão é algo que está hoje é status. É status, está na boca do povo. É lindo colocar na bio do Instagram, é lindo postar fotos com versículos bíblicos na legenda, na descrição. Mas eu percebi que o termo cristão ele foi muito reduzido e simplificado ao longo da história, ao longo dos séculos. E a gente precisa olhar para a Bíblia e ver o que é ser cristão de acordo com a Escritura. Não olhar para o título cristão com as definições que nós temos hoje. Por exemplo, uma pessoa hoje quando fala eu sou cristão, o que ela está querendo dizer? Uma pessoa hoje quando fala eu sou cristã, será que o que ela está afirmando é o que a Bíblia apresenta como ser cristão? E uma das coisas que me levou a pregar sobre isso no domingo foi que eu vi recentemente um podcast, uma entrevista de uma atriz muito famosa no Brasil. E ela, nessa entrevista de podcast, um podcast secular, ela disse assim, eu sou cristã. Ela falando para a pessoa, no sentido que eu creio em Deus. Eu sou cristã por isso. Não vou à igreja, mas eu creio em Deus, eu sou cristã. E a gente vê que o termo, o título cristão, ele foi reduzido, simplificado. E ele tem fugido da sua essência. Eu falei um pouquinho sobre isso, e a gente pode conversar sobre isso aqui, discutir sobre isso, porque quando a gente olha para Atos capítulo 11, o versículo 26, os discípulos de Jesus estão lá em Antioquia, depois de os gentios receberem a mensagem do Evangelho,
a igreja de Jerusalém envia Barnabé para ir para Antioquia para uma espécie de supervisão, né? O que está acontecendo lá? Envia ele. E quando Barnabé vai para Antioquia, ele passa em Tarso para buscar Saulo. Olha lá os dois. E eles vão para Antioquia. E o relato bíblico conta que eles passam 1 ano em Antioquia. 1 ano naquela cidade que tinham novos convertidos, pessoas que receberam a Jesus, que eram gentios. E no verso 26, quando eles estão lá na cidade de Antioquia, eles passam 1 ano lá pregando, ensinando, fortalecendo a fé dos irmãos. Está escrito que pela primeira vez nessa cidade, os discípulos foram chamados cristãos. Eles não disseram, eu sou cristão. Eles não se auto-intitularam, olha, eu sou cristão, nós somos cristãos, nos chamem de cristãos. Não, eles estavam vivendo a vida comum da igreja. E isso é espetacular, porque eles estavam vivendo o seu cotidiano. E as pessoas de Antioquia, os moradores de Antioquia, os chamaram de cristãos. E aqui vai uma deixa, sempre vão nos chamar daquilo que nós representamos. É forte. Eles representavam a Cristo, né? E as pessoas viram isso. Olha, eles imitam a Cristo. Nós nos lembramos de Cristo olhando para eles, nós vamos chamar eles de cristãos. E sabe por quê, Nathan? Hoje muitas pessoas não têm mais essa honraria de ser chamada cristão, por isso que elas se autodenominam, porque elas não têm o conhecimento de Cristo. Cristo, num dos seus evangelhos, ele chega para Pedro e pergunta, Pedro, quem dizes que eu sou? O que as pessoas dizem que eu sou? Ah, um profeta. Aí depois Jesus chega para Pedro e pergunta, e tu? Quem dizes que eu sou? Você me conhece realmente, Pedro? Aí ele responde, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele, bem-aventurado é tu, Pedro Bajonas. Que quem te revelou não foi a carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Então, nós precisamos ter esse caráter de quem Jesus é para nós. Quem é Jesus? Que aí vamos entender o peso da responsabilidade. Se eu sei quem é Jesus, eu não vou querer me intitular cristão, eu vou querer que as pessoas vejam Cristo em mim. Eu não vou querer me engrandecer, eu vou fazer com que Cristo seja engrandecido em mim. Poxa, Cristo transformou essa vida e refletiu nela o seu caráter a ponto de eu confundi-la com Cristo. Porque ser cristão é as pessoas falar, Nathan, eu lhe confundi com Jesus. Sim. O seu modo de vida é tão parecido, tão peculiar ao de Jesus que eu me confundi. Eu achei que você era Jesus. Uau. Isso é muito, muito poderoso. E hoje, a maioria dos cristãos, eles querem viver um evangelho light, onde eu tenho Cristo e posso fazer tudo o que eu quero. Não, eu sigo a Cristo pelos benefícios, não pelo que ele pode causar em mim de transformação. E o conhecimento de Cristo, ele causa muito mais transformação no nosso interior do que as transformações que nós achamos que devemos receber por nos denominarmos cristãos. Isso é algo muito, muito sério. Porque esse é o propósito, né? O nome cristão vem da visão alheia dos discípulos. E essa é a essência do que é ser cristão. É representar Cristo em vida, nas atitudes, né? E não só ter um conceito sobre quem Deus é, crer em Cristo e tudo mais. E é muito interessante quando a gente vê o relato bíblico de quando Jesus é preso ali no Getsêmani, aquelas últimas horas ali antes do seu sacrifício. Pedro, ele vai negar Jesus 3 vezes, e Jesus já havia predito isso para Pedro, já havia falado para ele que ia acontecer isso. E é interessante que quando Pedro passa pela porta do templo, uma mulher vai chamar e vai dizer, olha, você é um deles, porque você está igual a eles, você fala como eles, se veste como eles, eu vi vocês com eles. Então, os discípulos parecem, olhando para a Escritura, que eles, de fato, pareciam com Cristo, a ponto de 3 vezes Pedro ser importunado. Olha, você estava com ele, nós te vimos, você fala como eles, você anda como eles, sua forma de vestir é parecida com a dele, você é um dos discípulos. E segundo a psicologia, né? Muitos psicólogos falam que você se parece com as 5 pessoas mais próximas a você. Uhum. E, consequentemente, se você é cristão, uma delas tem que ser Jesus. Uau. É isso. Ponto. É isso. Com quem você parece, né? Uma grande questão. Porque às vezes nós estamos parecidos com muitas coisas, né? Muitas pessoas. É muito bom ter referências terrenas, maravilha. Mas o nosso grande referencial é Cristo. Isso é a essência de ser cristão.
imitar a Cristo. Aí vem o termo cristãos, né? Cristianos, o termo grego. Então isso é a essência do que é ser cristão. Muita gente diz assim, não, eu sou cristão porque eu creio em Deus. Já tá um novo termo agora, cristão não protestante, não praticante. Nossa Deus. Que tem o católico não praticante, né? Agora é o cristão não praticante. Eu sou cristão, mas não... A gente viu isso por muito tempo, né? Não, sou cristão, sou católico. Mas uma pessoa que não vai à missa, não tem um compromisso, aquilo que é como eu falei no início, né? Um cristão nominal. Ele carrega o nome, mas aqui não está impregnado, não tem vida, não é real. E isso é algo muito sério. E nós estamos falando sobre isso porque é de fato um assunto muito, muito sério. E como eu falei, esse termo cristão ele tem sido reduzido, tem sido simplificado. Eu creio em Deus, então eu sou cristão, como a atriz falou. Só que isso, o fato de crer em Deus, não nos habilita a nos chamarmos de cristãos no sentido bíblico. Porque Tiago vai dizer na sua epístola, capítulo 2, verso 19, você crê que existe só um Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem diante disso. Olha só, Tiago está dizendo que até os demônios creem em Deus. Então esse argumento de, eu creio que Deus existe, eu creio que Deus está lá no céu, isso não te torna um cristão, não nos torna um cristão. Até porque se crer em Deus nos tornasse cristãos, nós teríamos que apelar a dizer que os demônios são cristãos. E ao contrário, né? Não traz um título de honraria, traz um peso de julgamento. Lá no julgamento você vai ter o peso de conhecia a Deus. Então você não teve desculpa. Se você já se intitulou cristão, você crê em Deus. Então no dia do julgamento você já está em culpa. Por quê? Porque você conhecia e rejeitou segui-lo de forma verdadeira e plena. Tem um vídeo que eu assisti, Nathan, rápido, que eu achei super interessante. Foi se Jesus não tivesse ressuscitado. Aí eles criaram uma ilustração, né, que os discípulos planejaram pegar o corpo de Jesus e escondê-los. Aí na charge o pessoal pergunta, mas e aí? Vamos ganhar o que com isso? Honrarias, fama, vamos ser conhecidos, as pessoas vão nos amar? Aí o apóstolo João na reunião fala, não, ao contrário, nós vamos ser perseguidos, vão nos caluniar, vão nos matar, vamos ser difamados por muitas gerações, mas isso daí é motivo de muita alegria. Os discípulos começaram a pular, aí o discípulo que fez essa pergunta ficou, ué, entendeu? Tipo, entendi errado. É basicamente a vida que o pessoal tem levado hoje com esse termo de, eu sou cristão porque eu creio em Deus. Mas não sabe a consequência, o peso de responsabilidade que é ser cristão de verdade. E lá na frente você vai ser chegado a uma avaliação do ser cristão. Você vai precisar defender o nome de Cristo, você vai precisar ser fiel até a morte. Sim. Não é por um período, Nathan vai ser testado aqui por 10 dias, passou esses 10 dias, ele está apto a ser chamado de cristão. Não, é até a morte. E se possível, você poderá não rejeitá-lo até em causa de morte, de você ser morto pelo nome de Cristo. E aí, estamos preparados para isso? Ou será que a gente quer viver aquele evangelho light da prosperidade, da bênção e esquecer as consequências que traz isso, o peso que traz? Porque é peso espiritual, é peso de humanidade, né? Até um termo muito presente que relata um pouco disso que você falou é o evangelho da hipergraça. Isso. É o que nós vimos muitas vezes nesse tempo, né? Um evangelho que tira a responsabilidade de uma vida de santidade, que tira a responsabilidade da renúncia e diz, não, você não precisa fazer mais nada, Cristo já fez tudo. Mas isso é um evangelho ilusório. É um evangelho que a sua centralidade não está na pessoa de Cristo, mas no homem. É um evangelho antropocêntrico. É um evangelho onde as conquistas terrenas se equivalem à conquista celestial e até se sobrepõem. Mas esse evangelho é falso. Um evangelho que diz que conquistas materiais é aprovação de Deus, é bênção de Deus no sentido de aprovação como cristão. E quando a gente olha para a Escritura, e como você falou, para a vida que os apóstolos levavam, é completamente diferente disso. É o oposto. Eu vi uma pessoa falar assim, se prosperidade financeira,
né? Quando a gente fala de prosperidade, não é só financeira, mas se conquistas financeiras fossem aprovação de vida cristã, os apóstolos seriam um fracasso. Se riquezas e viagens internacionais, se carros do ano fossem aprovação de cristianismo, os apóstolos seriam falidos. Paulo foi um fracassado, de acordo com esse evangelho que é falso, ilusório. E que muitas pessoas, estão cansadas desse evangelho. Tá. As pessoas estão com desejo da palavra de Deus. Você vê no semblante das pessoas a sede de ouvir a palavra. Não é aquela massageação de ego, não, é a palavra. O que traz luz para os nossos caminhos? A palavra. Aí vem o salmista. Como purificará o jovem o seu caminho? E aqui o jovem não é só para o jovem, para a juventude, é para todo o cristão. Como purificará o cristão o seu caminho? Observando conforme a palavra. E é por isso que aí, voltando mais uma vez sobre o nosso tema base do OK Bíblia, é o quê? Você tem dúvidas, você tem questionamentos da sua fé, de Deus, do que você já ouviu, não vá atrás do que especialistas vão dizer nas redes sociais, do que influencers estão dizendo nos seus Instagrams, nas suas redes sociais, mas vá para a Bíblia, volte-se para a Bíblia, porque ela é a nossa bússola, ela é o nosso manual. É a fonte. E quando eu tenho dificuldade em buscar respostas na Bíblia, por conta de alguns entendimentos, você precisar de estudo. Chega para o seu pastor, eu estou com essa dúvida aqui, eu não quero buscar na internet, porque a internet pode me dar uma falsa resposta. Sim. Eu quero o que está escrito. Porque é muito bonito a gente ter uma dúvida e a gente falar, poxa, eu quero saber o que está escrito. Eu não vou primeiro... o que é o Espírito Santo segundo Google? Não, na Bíblia. Aí a Bíblia vai lhe responder, ele é o seu ajudador. Ele intercede por você naquelas orações que, ainda que você não possa expressar palavras, ele intercede Sim. por vós com gemidos inexprimíveis. Sim. Os gemidos da sua alma, o Espírito Santo transforma em palavras de orações para Deus, para ele compreender a sua oração. E aí Sim. fala de um fracasso da gente. Aí nós somos tão fracos, tão dependentes de Deus e do Espírito Santo e da Bíblia, que nem orar sabemos. É necessário que o Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexprimíveis. É verdade. Muito bom mesmo. É isso, né? A gente, de fato, tem esse desejo de voltar para a Escritura, voltar para a palavra. E como eu disse, as pessoas estão com fome da palavra, né? As pessoas estão com sede. E é tempo de voltar para a palavra. Amós capítulo 3 diz que virão dias que as pessoas terão fome não de pão, terão sede não de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor, e não as encontrarão. Né? Isaías 55:6 diz, busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca enquanto está perto. Oséias 6:3 também, né? Oséias. Avançamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E como eu vou conhecer ao Senhor? É no Google? Não, é aonde? Na palavra. OK Bíblia. OK Bíblia. E o salmo que você falou aí, o Salmo 119, né, é um salmo, poxa vida, que me emociona até. O Salmo 119 é onde trata da supremacia da palavra. O Salmo 119, o autor desconhecido, muitos especulam quem foi, alguns vão falar sobre Esdras, que foi um grande escriba, que protagonizou um dos retornos do cativeiro babilônico e liderou o povo por um tempo nesse retorno. Alguns vão falar que foi Esdras, por causa de algumas declarações de Esdras que mostra que ele amava a palavra. Mas esse salmo é lindo porque é o maior capítulo da Bíblia. E o maior capítulo da Bíblia fala sobre a Bíblia. Uau! O maior capítulo da Bíblia fala sobre a Bíblia. E quando a Bíblia dá um espaço muito grande, ela quer revelar importância. Ela quer revelar o tamanho da importância daquele assunto. E o maior capítulo da Bíblia é falando sobre a Bíblia. E trata da palavra de Deus como tão preciosa. Tantos versos conhecidos, lâmpada para os meus pés,
Escondi a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A tua palavra é em tudo verdade. De geração em geração a tua palavra está estabelecida nos céus. O maior capítulo da Bíblia fala sobre a Bíblia. Então é tempo de você voltar para a Escritura. Use a internet para se aprofundar na palavra de Deus. Ame a palavra. Queira aprender mais. Se debruce. Medite dia e noite. Queira crescer. Ande perto de pessoas que vai te ajudar a conhecer mais da palavra. Assista pessoas que vai te aproximar de Deus e te aproximar da Escritura, porque essa é a vontade de Deus para nós. E o interessante, eu só quero frisar aqui para vocês, eu não estou tirando a importância, nem o irmão Natan, da oração, da espiritualidade, de você jejuar, ao contrário. A gente está falando para que você volte para a Bíblia, porque você voltando para a Bíblia vai te convidar à oração, te convidar ao jejum. Então, na Bíblia você vai encontrar todos os caminhos para ter uma vida plena em Cristo. Então, a Bíblia é a nossa resposta, a Bíblia é o nosso convite a uma vida abundante em Deus. Então, tem muitos pastores hoje que esqueceram da Bíblia e pregam carochinhas para enganar pessoas, para entreter pessoas. Mas, se você voltar para a Escritura, você vai entender que ela salva, ela transforma, ela prospera, ela abençoa, ela rasga os céus para fazer conforme a vontade de Deus sobre a vida de todos aqueles que entenderem a importância da Escritura. Eu não vi um profeta viver mal. Eu não vi um profeta testemunhar contra Deus seguindo a palavra. Ao contrário, Paulo vai dizer o quê? Sei estar abatido, sei passar por necessidade, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. E finaliza, posso todas as coisas, posso passar por todos os períodos, naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então é isso, né? Esse nosso primeiro episódio, falando um pouquinho sobre o propósito desse podcast. E com isso você já sabe o que é que vem por aí, né? Com isso você já fica imaginando o que vai vir por aí. Vai vir muita coisa boa, muitos convidados, muitas pessoas que vai falar da sua jornada, da sua caminhada, e vai também edificar a nossa vida aqui no estúdio. E aí, Natan, você pode dar um spoiler de quem vai estar no próximo episódio? Pode falar? Pode? No próximo episódio vai estar com a gente aqui o Luan. O evangelista Luan, filho do pastor Luciano, grande jovem de Deus. Um jovem abençoado. Uma referência. Vai ser um prazer tê-lo aqui. E os próximos aí, de acordo com o que for passando, a gente vai soltando. E esse daqui vai estar que dia disponível? Vai estar disponível 20 horas da noite na terça-feira, tá certo? Então fique ligado aí. Vai ser... Você fala o segundo, né? Isso. O segundo vai ser segunda-feira. Isso. Na segunda-feira também, sempre às 20 horas, tá certo? Vai ser um prazer tê-lo aqui com a gente. Compartilhe, mande para o máximo de pessoas. É isso. Deus abençoe e ok, Bíblia. Ok, Bíblia. Deus abençoe.